Olá, paz e bem ao coração de todos. Muito boa noite para você que agora está acessando o Obra de Maria Oficial, o nosso Instagram. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos com um momento especial. Eu estou aqui convidada pela comunidade, né? Eu que sou missionária também da Obra de Maria. Hoje estou aqui para conversar sobre um tema recorrente, um tema sério, um tema profundo, um tema que muitas vezes é visto com preconceito, que é negligenciado, que é escondido, que é o tema do suicídio. Nós ainda estamos no mês de setembro e o mês de setembro, ele é um mês onde nós trabalhamos a prevenção ao suicídio. Por isso nós chamamos Setembro Amarelo. E hoje, de maneira muito especial, eu estou aqui nessa live, aqui no Instagram da Obra de Maria. Então, assim, até para quem vai assistir depois, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite para vocês que estão agora acessando o Instagram. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu estou hoje toda guadalupana. Estou aqui com a bênção e a proteção da Virgem de Guadalupe. Ela que disse, não sou eu aqui, não estou eu aqui que sou tua mãe. Olha que lindo, Nossa Senhora dizendo. Ela não falou só para Juan Diego, para o vidente, não. Ela fala para mim e fala para você hoje. Diante das nossas angústias, diante dos nossos problemas, das nossas inadequações. Não estou aqui, eu que sou tua mãe, Nossa Senhora dizendo para nós. Bom, Silvia já está aqui. Silvia é uma pessoa muito especial, uma psicanalista, mas não é só psicanalista. Silvia Vedovati também. Ela é membro da Pastoral da Sobriedade, uma pastoral da nossa Igreja Católica que tem uma missão muito importante. E no decorrer da nossa live nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas agora eu vou chamar a Silvia para nós começarmos a nossa conversa. Filha de espiritualidade, muita coisa bonita para nós conversarmos. Vamos lá. E sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Silvia! Olá! Tudo bom, Fabi? Tudo bem, e agora melhor, Boa porque noite tenho a você. todos. Coisa maravilhosa, com Nossa Senhora passando à frente, né? Maria passa à frente dos nossos caminhos hoje, da nossa missão de evangelizar e falar desse tema tão importante, né? Esse tema, Silvinha, que é tão importante, tão escondido, tão negligenciado, onde há tanto preconceito, onde a gente, sabe, muitas vezes quer esconder. Então, eu fiquei muito feliz quando a comunidade Obra de Maria, da qual eu faço parte também, me convidou, né, eu como psicanalista, para estar aqui, mas não só como psicanalista, estar aqui também como uma missionária, estar aqui Somos também missionária, como, né, com um Fabi? olhar espiritual. Então, Isso. você que tem essa missão tão bonita na Pastoral da Sobriedade, que a gente vai conversar ao longo da nossa live, vai também trazer não só o lado da psicanálise e esse estudo do ser humano, esse olhar para dentro que é importantíssimo, mas também Muito. o olhar para o alto, o olhar para Isso. Deus, a nossa fé. Exatamente. Nós, acima de tudo, antes de sermos psicanalistas, nós somos missionárias, nós somos filhas de Deus, né? Nós somos cristãs e é isso que nos segura. Eu falo que quem me ensinou a ser psicanalista foi a caminhada na Pastoral da Sobriedade, foi Deus por intercessão de Nossa Senhora. Então, sem essa espiritualidade, falta base, falta alguma coisa, né? E olhar para o ser humano com esse amor incondicional, que é esse amor de Jesus Cristo, é o que nós precisamos para cuidar dessa humanidade, para fazer a nossa parte como missionárias,
né? Como prevenção, inclusive, do suicídio, que é esse mês que nós estamos, né? Esse mês Setembro Amarelo, que a gente fala dessa prevenção de um tema tão sério, mas o quanto a espiritualidade tem importância nessa caminhada. Isso Né? mesmo, E Silvinha. estamos juntas, né? Estamos juntas nessa nessa. caminhada, com certeza. Bom, Silvinha, o tema da nossa live é a espiritualidade do Setembro Amarelo. Então, Isso. eu já queria começar com uma pergunta relacionada à nomenclatura, ao significado. Qual é a diferença ou o que seria religiosidade e E espiritualidade? espiritualidade. Vamos lá, começar a separar para a gente distinguir. Quando a gente fala de religiosidade, a palavra religião vem do latim. E essa palavra nasceu da palavra religio, que significa respeito pelo sagrado. Religare, também do latim, que significa atar ou ligar com firmeza. Fabi, olha que interessante. Ligar com firmeza, né? E esse ligar com firmeza tem a ver com o sagrado, com esse divino. Então, religião é um termo de origem latina que significa religação com o divino, né? Com Deus, né? Então, a religião, o propósito da religião é fazer essa ligação com o divino, né? Com o Pai. Então, religiosidade é a fonte onde nós buscamos essa espiritualidade. É ter qualidade no religioso. Né? A religiosidade é essa ligação com o Pai para que a gente busque a nossa religiosidade. Esse pertencimento, né? Essa sensação de pertencimento a algo que tem alguém acima que cuida da gente. Um ser supremo. Isso da parte bem técnica, né? Então nós buscamos, eu costumo fazer uma analogia muito bonita que é com a nossa cruz, né? Para nós católicos, a cruz, que não quer dizer morte de Cristo, e sim vida nova, ressurreição. Quando a gente pega a cruz, né? O horizontal da cruz significa o horizontal significa a religião. Nós precisamos da religião, né? Ou nos auxilia, né? Tem gente que tem uma espiritualidade linda e não necessariamente tem uma religião, mas 80, 90% das pessoas que têm uma espiritualidade tem como ajuda, como pano de fundo a religião. Então, o horizontal significa a religião. E a gente busca na religião esse aprofundamento que o outro, né, outra base da nossa cruz, na vertical, que é a espiritualidade. Então a gente precisa buscar na religião algo para nos aprofundarmos. E aí a hora que eu falo de espiritualidade, é essa relação com o espiritual. Todos nós nascemos, e na psicanálise Jung já fala, que nós somos naturalmente religiosos, né? Essa espiritualidade que nós nascemos com ela. Então esse espírito precisa estar ligado a alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É esse divino, né? Então tem gente que tem esse amor à natureza, que não deixa de ser divino, né? E portanto não tem uma religião, mas a espiritualidade é essa conexão com nós mesmos para buscar o divino. Então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente conhece esse divino que é dentro da gente, né? Então, Deus nos criou únicos. A hora que a gente para pensar que somos únicos nessa dimensão desse mundo, né? Olha como o Pai foi carinhoso e foi, né, maravilhoso a hora que Ele nos cria único. Esse nosso interior, o que é bom para mim, de repente não é bom para você, né? Essa peculiaridade, essa especificidade, singularidade, nós de somos cada únicos. né? Somos únicos. Então a espiritualidade é essa nossa intimidade com Deus que está dentro da gente, né? Então a gente busca na religião a nossa espiritualidade, né? Então a religião tem a ver com as denominações várias, enfim, uma forma de nos conectar com esse divino que está dentro da gente. Então, com esse espiritual, com essa conexão com a gente mesmo, né? Essa conexão com o divino que está junto com a gente. Então, é necessário
essa busca, essa espiritualidade é uma caminhada, não acontece do dia para a noite, porque esse conhecimento da gente mesmo é uma caminhada, é feito um dia por vez, é um processo, né? E a gente precisa perseverar para nos conhecer, para conhecer essa intimidade, esse espírito que está dentro da gente, né? Então é uma caminhada, uma linda caminhada de autoconhecimento na nossa espiritualidade, e a religião nos ajuda, né, nessa vivência para a busca do nosso interior. Então, essa caminhada de religiosidade e espiritualidade, né, que a gente pode entender de uma forma diferente, mas que uma está atrelaçada à outra, uma está interligada à outra. Muito interessante, porque nós, como seres religiosos, somos seres espirituais. O sopro da vida está em nós. E já pegando esse gancho para o tema, né, do Setembro Amarelo e dessa espiritualidade do Setembro Amarelo, dessa conexão que nós temos com a vida. Porque quando nós falamos de Setembro Amarelo, fazemos uma alusão só a questões relacionadas ao suicídio, que realmente são propostas, mais que isso, mais que questões relacionadas ao suicídio, está a vida, está essa busca da vida. E quanto mais eu me conecto com Deus, quanto mais eu estou nessa ligação, nesse religare da minha religiosidade e da minha espiritualidade com Deus, mais eu me sinto escolhida, mais eu me sinto única, mais eu me sinto privilegiada por estar aqui, pela vida que eu tenho. E mais, eu considero essa vida um presente tão precioso que nos momentos mais difíceis eu busco Deus como força para suprir as minhas mazelas, as minhas dores, não é? E consigo, mas a gente não vai nem conversar sobre isso agora, porque a gente vai começar no assunto do suicídio. Mas assim, foi tão bonito o que você falou sobre a espiritualidade e a religiosidade, que a gente já abriu desse jeito, né? A nossa live, né? Dizendo quão é importante as duas coisas, como elas se entrelaçam, se conectam entre si, e como nós, através da nossa religiosidade e da nossa espiritualidade, podemos ter essa transcendência, né? Podemos, conectados com Deus, cheios dessa força, mantermos cada vez mais a nossa alma e o nosso corpo num estado de vida, de felicidade, de desejo. De pulsão de vida, né? Pulsão de vida. Psicanaliticamente falando, de pulsão de vida. Isso, exatamente. Porque Deus, né, Ele nos traz essa pulsão de vida, Ele nos traz essa vida e vida em abundância. E a hora que a gente se conecta com a gente próprio, a gente encontra essa luz que vem de Deus. Então, é essa caminhada de se conectar profundamente com o nosso íntimo é que nós buscamos essa espiritualidade, né? Esse espírito, né? Essa conexão. É lindo, muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Silvinha, entrando agora no tema do Setembro Amarelo, o assunto, né, não deixa de ser o tocante ao suicídio. Quando nós pensamos no suicídio, e quando nós pensamos nas causas mais frequentes dessas ideações, né? Que você pode até explicar, que são ideações, surgem na mente, no pensamento, são ideias que vão chegando e que vão sendo nutridas, né? Não aparecem do dia para a noite, mas elas chegam e são nutridas. E são nutridas por uma mente que está doente, né, por uma mente que precisa de cuidado. Qual a causa mais frequente dessas ideações suicidas? Ô, Fabi, até para a gente não estender mais, são várias causas, mas a causa mais frequente é a depressão, né? Quando você falou de ideações suicidas, são os pensamentos com pulsões de morte. Essa ideação suicida, a gente pode dizer também nessa vontade de não viver, nessa vontade, nesses pensamentos de tirar a vida, né, de não querer mais viver, até isso ir se aproximando muito mais do ato em si,
né? E é o que vai ficando cada vez mais preocupante, né? E assim, quando você fala na principal causa, sem sombra de dúvida, é a depressão. Só que essa depressão, ela pode ser orgânica, né? A depressão pode ser advinda de algo psicológico, de algum fato que aconteceu, pode estar acontecer devido a alguma morte na família, alguma pessoa querida que essa pessoa perdeu, alguma perda, inclusive, de emprego, algum relacionamento, enfim, por vários motivos. Porém, é dentro dessa principal causa, e aí nós temos todo um trabalho para ser feito e saber e descobrir de onde vem, né? Por que que essa depressão está acontecendo? É A algo... raiz, né, Silvinha? A A raiz, raiz. exatamente, a raiz. E quando a gente fala dessa raiz, né, para trabalhar essa raiz, a gente pensa num sentido amplo. E esse sentido amplo tem a ver com biológico, ou seja, biopsico, social e espiritual. Hoje a ciência já comprova a importância da espiritualidade. Então, quando a gente fala nessas quatro vertentes, o biológico, a gente precisa trabalhar junto com o psiquiatra, né? Que é para saber como é que está toda a parte biológica, tem alguma coisa acontecendo, entrar com a medicação, né? Todos, está faltando, como é que está a serotonina, né? Todos os níveis biológicos, como é que essa mente está funcionando biologicamente falando, né? Então a gente não pode descartar nenhum profissional, né? Precisa trabalhar em conjunto. Aí a gente fala do psicológico, né? O que essa pessoa está entendendo da vida? É que ela está fazendo, e até por lacuna, assim, desde a infância, essa mente pode estar doente, né? E estar com ideações suicidas, com pensamentos de morte, sem vontade de viver, enfim, tantas coisas podem estar acontecendo. E aí, como é importante o profissional de saúde mental, né? Entre os psicólogos, psicanalistas, enfim, todos os profissionais de saúde mental. E aí depois tem o sociológico, né? A sociedade, toda a parte social. Como é que é essa parte? Rede de apoio, né? Como é que está a rede de apoio dessa pessoa? Rede de apoio, como é que está a família? Como é que estão os amigos? Né? Essa pessoa vive isolada, não vive? Então você vê que a gente precisa fazer uma caminhada desde o biológico, como é que está o sono, como é que está a alimentação, né? O psicológico, como que ele se relaciona, o sociológico, né? Ele interage com as pessoas, não interage. E por fim, né? E também muito importante, não menos importante, é o espiritual. Como é que está essa espiritualidade dessa pessoa? Então a gente vê que Deus age, né? Porém, ele deixa instrumentos. Né? Ele não é porque Deus está agindo, confia em Deus, que a gente não deixou a ciência. Né? Então, nesse momento, a gente não pode descartar nada. Deus deixou a ciência para que a gente possa utilizar dela. Isso. E aí eu queria, inclusive, abrir um parênteses, já que nós estamos aqui no Instagram da Comunidade Obra de Maria, aproveitar que a gente tem esse acesso a tantas pessoas, né, católicas ou não católicas, mas que acessam o Instagram em busca de uma espiritualidade, em busca de conteúdos também que sejam mais profundos, que tragam bem para a sua vida. Lembrar da importância de, atrelado à espiritualidade, à vida de oração, está também a parte médica, a parte psicológica, o acesso que você deve ter aos cuidados com o seu corpo. Além da sua espiritualidade, além da sua vida de oração, nós sabemos, né, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós sabemos que a oração é o coração, é o cerne. Mas sabemos que Deus também nos deu os médicos e que a ciência, ela é um presente de Deus para nós, que nós temos bons, maravilhosos médicos que podem nos ajudar quando nós precisamos de cuidados, quando nós precisamos de tratamento. E no caso da depressão, por exemplo, assim que é achada essa raiz, né, você já nos disse muito bem as possibilidades. Então,
A partir do momento que eu encontro isso, eu preciso procurar ajuda, porque atrelado aos remédios ou a outro tipo de tratamento está a minha espiritualidade. Eu falo isso porque há pessoas que descartam, inclusive deixam de tomar remédios Porque importantes acha que Deus vai agir, Deus vai curar. e Deus cura. Sim, mas Deus Cura. cura usando o médico. Deus Ô, cura. Fabi, eu costumo dizer que Deus faz o impossível. Só que nós precisamos fazer o nosso possível, né? Qual que Isso. é esse possível? Ele nos deixou a ciência. E aqui eu lembro uma passagem onde Jesus chegou, Lázaro já, não sei se você lembra dessa passagem, Lázaro já estava morto, né? E a preocupação daquele povo todo, mas se eu tivesse chegado antes, né? Lázaro estaria aqui. E aí Jesus, calma, calma, né? E aí ele pediu para que fizessem a parte humana, né? E aí ele pediu, tirem enterrado, né? Ali com aquela, eu fico imaginando aquela tumba, né? Aquela parte onde cobria o túmulo, e Jesus virou para as pessoas que estavam ali, tirem a cobertura, né? Levantem a tumba, né? Tirem a tumba, ou seja, façam o possível. E aí eu fico imaginando, tirar aquela tampa que estava cobrindo o túmulo de Lázaro era Uma muito pesado, rocha uma gigante. rocha gigante, pesado, né? Então a nossa parte não é fácil, mas era possível. E aí eu entro com essa rede de apoio, quanto é importante, me ajuda, vamos pegar aqui, eu preciso de ajuda, essa importância de sermos humildes e pedirmos ajuda, né? Cada um na sua família, os amigos, o quanto é importante essa comunicação, né? Me ajude, eu estou precisando de ajuda. E aí Jesus ali, fico imaginando, ele podia tirar aquela tampa? Podia, porque ele é Deus, né? Ele é Deus, né? Mas ele ficou esperando, tirem vocês a Isso, tampa, faça a sua aquela parte. rocha, faça a Faça sua a sua parte. Então, parte. qual é a nossa parte? A nossa parte é fazer o lado humano, né? E aí, a hora que tiraram, e aí ele ressuscitou Lázaro. A gente não pode ressuscitar ninguém, mas ele pode. Ele é o Deus do impossível, né? Então ele faz o impossível, nós precisamos fazer o nosso possível. O nosso possível não é sozinho. Nós não estamos aqui para vivermos sozinhos, na humildade de pedir ajuda. Por isso que nós temos profissionais, né, médicos, que entra a parte de psiquiatra dentro desse Setembro Amarelo, entra a parte de rede de apoio, os grupos de autoajuda, né, a gente fala da pastoral da sobriedade, os amigos, família, psicanalistas, psicólogos, né, todo essa multidisciplinaridade para formar um todo, né, para fazermos a nossa parte, que é tirar aquela rocha ali do túmulo de Lázaro. Né? Então nós precisamos nos unir. Por isso que nós estamos aqui juntas, nos unindo para falar desse Setembro Amarelo. Nós juntas, juntos nós somos mais. Amém. E eu gostei muito da analogia de Lázaro, né? Faça a sua parte. Ele diz, Lázaro, Isso, vem para fora, mas antes ele manda, isso, né? Ele manda que seja aberto o sepulcro, ele manda que rolem a pedra. Ou seja, isso. você precisa fazer a sua parte. E Deus vai fazer a parte dele, A que é o dele, impossível, vai. né? Que é sempre o impossível, que é o extraordinário. O ordinário cabe a mim e a você fazer. Nossa, Fabi, me arrepiei agora todinha, porque Deus faz, né? Deus Amém. faz. Quando a gente junta as forças, nós juntamos as nossas forças e juntos vamos fazer a nossa parte, que é o possível. Silvinha, e olhando, conversando sobre essa temática, principalmente da espiritualidade, você acredita que a espiritualidade ela é esse fator de proteção, ela é esse fator de sustento, ela é esse pilar na prevenção ao suicídio? Muito, Fabi, muito, muito mesmo. Sabe por quê? A religião que nos leva a essa espiritualidade, ela nos dá essa sensação e esse bem-estar no sentido de estarmos protegidos, né? Então é um fator de proteção, ela nos dá sustentação, ela nos dá alicerce para caminhar. Porque falando agora psicologicamente falando, voltando na psicanálise, não tem mãe que consiga fazer 100% o seu papel, somos humanas.
né? Nessa humanidade fica a lacuna, né? E sensações de, eu diria, sensações de abandono, sensações de que faltou alguma coisa, né? Nessas sensações reverbera na vida adulta, né? Nessa vida adulta, quem vem preencher? Esse Deus, né? Essa espiritualidade, onde a gente traz a religiosidade, que essa religiosidade nos traz, inclusive, amigos, né? Inclusive, Fabi, na questão dos jovens, né? Como ela ajuda jovens que estão na igreja a não se envolverem com drogas, não se envolverem com bebida, né? Outro tipo de abordagem, inclusive essa amizade, essa rede de apoio. Há, inclusive, um estudo, uma pesquisa onde foi feito que se vê que mesmo jovens que não têm essa religiosidade, que não têm essa vivência na igreja, quando os pais têm essa vivência, o índice de ideações suicida, elas diminuem pelo menos 7 vezes. Nossa! 7 vezes. E número 7 para nós católicos, né, para os cristãos é uma, né, tem a ver com a infinitude. Isso, Tem com a uma perfeição, simbologia, né? com É a o número da perfeição. perfeição e vem trazer para a gente algo tão profundo, ou seja, mesmo não estando diretamente ligado à religiosidade, à espiritualidade, mas se no meu contexto familiar eu sou Isso, inundado, eu tenho um aconchego, eu tenho um porto seguro, eu tenho a minha isso, espiritualidade que vem dos meus pais, mas que é uma espiritualidade rica, é uma espiritualidade verdadeira, é uma espiritualidade firme, forte, que me dá segurança, que me apoia nas que dá minhas base. dificuldades, que me dá base. Eu tenho uma história que eu vou contar rapidinho aqui, que eu acho que vai ser interessante. Eu viajo muito, né? Esse ano, por causa do Covid-19, da pandemia, não estou viajando muito, mas eu viajo bastante com as peregrinações que são organizadas pela comunidade Obra de Maria. Obra de Maria. E eu estive numa viagem cultural. Eu fiz alguns países do Sudeste Asiático. Chegando na China, nós fomos para Xangai e para Pequim. Quando eu estava em Pequim, nós tivemos um guia, um rapaz jovem, não lembro o nome dele, mas uma pessoa muito querida. E eu sempre fazia, era um grupo pequenininho, éramos só 22 pessoas. E de manhã eu fazia um momento de espiritualidade, rezando, lendo um trecho da Bíblia, da Sagrada Escritura, fazendo um momento de oração. E ele nos acompanhou vários dias, e em um dos dias ele olhou para mim e falou assim: Nossa, que bom, que bom. E eu falei: Que bom, você gostou da oração? E ele falou assim: Sim, porque eu sou ateu, porque não é permitido, não era, né? Ainda com mais força há alguns anos, não eram permitido porque o país é comunista, porque há uma proibição, né, de você demonstrar a fé. Então, os meus pais foram ateus, os meus avós ateus. E eu nasci numa família ateia. E eu estava agora pensando algo, ele falou para mim, e eu disse: Que bom, o que é que você estava pensando? Como é bom, porque eu li um salmo nesse dia, Salmo 45, Deus é o nosso refúgio, a nossa força, mostrou-se nosso amparo nas tribulações, por isso a terra pode tremer, não temerei nada. Não temerei nada. Está conosco o Senhor dos Exércitos. E ele falou assim: é muito bom. Sabe por que é bom? Porque vocês têm consolo no momento da dor. Vocês têm conforto. Eu não tenho conforto quando alguém adoece, quando eu fico doente, quando alguém morre. A vida acaba, fica por isso mesmo. Que bonito. E foi um momento para mim Que lindo. muito lindo e muito bonito para ele também. E eu disse para ele: você já tem espiritualidade. Isso que você falou é de alguém muito espiritualizado, que sem ter nunca ido para uma igreja, lido a Bíblia, sem ter escutado, né, pregações, mas dentro dele só pelo ele fato tem... de ter parado e se dado ao direito de
Sim, e de ter se conectado com a força, sabe, com Deus, mesmo sem saber dizer, porque nós sabemos, porque nós aprendemos, porque os nossos pais nos ensinaram, ou nós aprendemos com outros evangelizadores, mas ele não, ele nunca teve acesso. Então, Silvia, só voltando para o nosso tema, para dizer o quanto é importante essa espiritualidade no lar, essa espiritualidade na família, como você falou, que a espiritualidade dos pais, nos Ô, filhos, ela é muito Fabi, importante. e outra coisa, a religião nos traz, né, essa certeza quando uma criança é educada numa família que tem essa religiosidade, de que a vida continua. E a partir do momento, porque o que que são essas ideações suicidas? De acabar com a dor, como se fosse romper por ali. E a Isso partir é do importante momento, falar. e a partir do momento que se acredita que a vida continua, a vida não para por aqui, né? Então aí ele deixa de ter razão de acabar com essa vida, porque se ele acredita, se ele traz de uma família que acredita nessa continuidade dessa vida, na vida após a morte, é algo que dá sustentação para ele não cometer nada, né, desse tipo. Então, é algo que barra, que é um fator de proteção. Porque a gente trabalha entre fatores de risco e fatores de proteção, né? Então, esse é um fator de proteção que vem da religião. Essa continuidade no sentido que a vida não para por aqui, ela continua, né? É a vida após a morte. Então, se ele pensa, ele ou ela, se ele pensa em acabar com essa vida, né, continua, né? Não acaba por ali. Então, esse é um dos fatores que ajuda, né? Quem tem essa religiosidade, a maioria das religiões trazem essa vida após a morte, né? É um fator de proteção para essa pessoa que está pensando em acabar com a vida, porque na verdade ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, Isso é muito né? importante que a gente fale, Silvinha. Por quê? Porque há um preconceito e uma maneira de enxergar alguém que tem ideações suicidas, ou que muitos chamam, né, um suicida em potencial. Há um preconceito, inclusive em algumas famílias, onde há o suicídio, né, onde ocorre o suicídio, eles até nem querem contar, eles dizem que a causa da morte foi outra, porque eles têm muita vergonha, porque Isso. há uma falta de compaixão, há uma falta de misericórdia. E nós precisamos olhar para essas pessoas com os olhos de muito amor, de muita compaixão, olhando para alguém que tem ideações suicidas como uma pessoa que está num volume de sofrimento muito grande. Precisando de ajuda, e o julgamento externo normalmente é como uma pessoa fraca, né? Não é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não está aguentando a dor, né? E o mundo, a sociedade acaba julgando, ele foi fraco, né? Ele é fraco, né? É uma pessoa que está precisando de ajuda, né? Então, por isso, o intuito dessa live também é escute, né? Empreste os ouvidos. Tem tanta gente que está sofrendo e não consegue conversar. A gente vê que tem tanto curso de oratória, né? Pouco tem curso sobre escutatória, né? Costumo dizer que escutar o outro sem julgamento é um exercício. E emprestar os ouvidos, a maioria das vezes a gente vê, começa a contar alguma coisa e alguém já entrou, mas eu também, comigo já aconteceu isso. Comigo é isso. E interrompe. Às vezes a pessoa só quer falar. Ela não quer uma Isso, opinião, ela só quer isso, falar, né? E em isso. algumas coisas que aconteceram pela infância, às vezes que as pessoas trazem, essa dificuldade de dizer alguns não, agora eu preciso falar, né? Eu preciso expor, eu preciso... Então, esse exercício de dizer esses nãos e escutar, escutar e escutar e escutar. O ser humano precisa ser escutado, o ser humano precisa falar dos seus sentimentos. Quantas vezes nós já escutamos, Fabi, lá na infância, engole o choro, fica quieto, né? E o que é E que a gente uma fala, então, para quem manda engolir o choro, hein?
Qual é o que caminho? pode chorar sim, Ou somos então, homem humanos. não chora. Você já ouviu essa? Pois Homem é, não muito chora. homem não É. chora. Engole o choro. Homem não Engole o chora. choro, exatamente. Às vezes vai para a escola, se você chegar e apanhar, você apanha aqui, né? Incentivando a violência, incentivando, toma lá, dá cá. E eu costumo dizer que dar o outro a face é mostrar o outro lado da moeda, que é mostrar com amor, não com violência. Olha, Glauco está fazendo a psicanálise é a cura pela fala. Falar com alguém que escute com atenção e sem julgamentos. É isso aí, meu Isso. amigo. É por aí, Glauco. Até porque todo Essa. julgamento é revelador, não é? A gente lembra agora da comunicação não violenta. Isso, Na comunicação não exatamente. violenta, Não todo violenta, julgamento é revelador. Eu revelador. revelo as minhas necessidades no julgamento. E como a gente tem aprendido eu tenho, né, caminhado por essa vertente da comunicação não violenta e a gente se depara, em vez de falar do julgamento, falar do fato, né? E as pessoas não estão acostumadas a falarem de uma forma sem julgar. Então, é um exercício, Isso. né, Fabi? É um Né? exercício. E Esse outra exercício da coisa, escuta. Pode falar. Pode isso. falar. E outra coisa, quando a gente, mesmo que o outro não tenha essa comunicação não violenta, quando você muda, o outro muda, né? Quando você dá outra face com amor, o outro também se compadece para pensar, poxa, eu fui egoísta, eu fui violento, né? É essa escuta que o mundo está precisando, né? Essa escuta que nós precisamos aprender para prevenir e para ser fatores de prevenção para a questão do Setembro Amarelo, são essas ideações suicidas, por próprio fato em si. Então a gente precisa escutar, pedir ajuda, né, seja de dia ou de noite, olha, estou aqui para te ouvir. Essa escuta atenta, né, que nós precisamos disponibilizar. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Boa, Não foi? gostei. Anota essa, hein, gente? Se fosse para falar muito, a gente teria 2 bocas e um ouvido. Mas aí Deus falou, não, Pois façam-se é. 2 ouvidos e uma boca. Porque aí você Exatamente. deve, né? Você deve ouvir mais e falar menos. E outra coisa que eu trago aqui, que o próprio Jesus, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele precisou da gente, né? Ele Ele precisou dos quis seus precisar, apóstolos, né? ele Ele quis quis precisar. precisar. E quem somos nós para não precisar dessa rede de apoio, para não precisar dessa equipe multidisciplinar, quando eu falei de bio, sócio, Isso. psico e espiritual, né? Como a gente precisa se comunicar entre eu diria assim, essas pontes entre, por exemplo, o médico, o psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo, o padre, o pastor, esses líderes religiosos, né? É a família, que é a parte social, que é toda essa rede de apoio. A gente precisa se comunicar, a gente precisa ser humilde para entender que cada um dá um pedaço, e nesse pedaço todo nós formamos esse todo. Isso Né? mesmo. E que quanto mais comunicação nós temos, Isso, mais os laços vão ficando firmes. isso. Olha, a Sueli nos traz aqui, doutora Sueli nos traz, e atualmente parece ser proibido falar de dor. Todos devem estar felizes o tempo todo, e isso é tornar mais difícil. Com certeza, doutora Verdade. Sueli. Perfeito. É A por gente não aí. pode mais nem chorar, né? Que ficou proibido chorar. Você sabe que tem umas histórias engraçadas. Eu abri nos parênteses, mas a gente vai agora para o ponto crucial aqui da nossa live. Mas Tem uma tanta história... coisa, né, Fabi? Tem. Tanta Tinha coisa que a ser gente acaba 3 resumindo horas de live. Mas assim, tem uma história interessante. O padre Fábio de Mello, né? Eu tenho um trabalho com ele, com as peregrinações, eu acompanho os grupos do Padre Fábio. E um dia a gente estava falando sobre isso, conversando sobre isso. Eu falei, ai, padre, às vezes quero chorar, mas se chorar o povo, o que foi, não chore, minha filha, não chore, isso, aquilo, né? As pessoas, por que tá chorando? E você nem quer, porque você vai ter que dar tantas justificativas
E em alguns momentos a gente só quer chorar, a gente quer rezar, a gente quer ficar em silêncio, Isso. nós queremos nos encontrar com Deus e conosco. Essa conexão do nossa espiritualidade, que é o divino, né? Se entrar Isso, para dentro da gente isso. mesma. E saber que a lágrima, ela foi criada por Deus, ela está Com no nosso certeza. corpo, então não há problema em chorar. E aí ele falou assim, eu já tenho uma sugestão. Aí eu falei, qual? Vai para um cemitério, porque no cemitério é possível. E você sabe que eu fiz essa terapia? Foi mesmo, Fabi? Foi, na verdade, eu tinha ido para um sepultamento, né? Aí fui É. para um sepultamento de uma pessoa, e só que eu estava precisando chorar, mas era uma outra dor. E era um cemitério, foi tudo muito simbólico, onde está o meu pai enterrado. Então eu não estava chorando a dor do meu pai naquele momento, era outra dor. Fui, para o lugar lá onde, né, estão os restos mortais dele, fiz uma oração e depois chorei. Mas eu chorei, 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 chorei. E ninguém perguntou nada, né? Cemitério pode. E Pode, eu depois eu pode. contei, Padre Fábio, muito obrigada, porque eu fui a um lugar onde é permitido, não que não seja aqui, aqui também é, mas lá eu fiquei sozinha e me E senti ficou à mais, vontade. muito mais à vontade. Então, assim, ele até em outras homilias ele falou assim: olha, quem precisar vai no cemitério que ninguém vai falar. Então, assim, o que a doutora Sueli falou é verdade. Hoje parece que demonstra fraqueza. Você dizer que está triste, ou você dizer que está sofrendo, ou você E dizer que tem somos uma dor. humanos, né? Somos Somos humanos. humanos, Até somos Jesus humanos. chorou. Até E Jesus chorou. precisamos agora, nós não É, podemos permanecer na dor. é. Essa é o ponto-chave. Eu choro, eu sinto dor, eu tenho lutos na minha vida, mas eu não permaneço nessa dor. Eu não Isso, permaneço nesse luto por muito tempo. São isso. ciclos, são transições. Então eu saio, ressignifico. Eu choro, Fabi, eu rezo. maravilhoso. Eu quero, assim, agradecer o carinho da doutora Daiane, né? Que sempre com a gente, caminhando, é muito bom. O Glauco também nos traz a psicanálise e a cura pela fala. Falar com alguém que escute com atenção e sem julgamentos. Enfim, essa Doutora sintonia Sueli também, né, que está o dando as corpo suas fala também, contribuições. né? Como é bom, nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam-se a ponta dos dedos. Freud, é isso mesmo, doutor Glauco. Exato. Né? E é nisso que a gente precisa incentivar as pessoas a falarem dos seus Silvinha, sentimentos. mas, E mas nisso, vamos voltar ao que eu vamos tenho para chegar, falar sabe maravilhoso. aonde? Nós vamos chegar agora na pastoral da sobriedade. É Pois a é, nossa Fabi. última parte da nossa live. Você é coordenadora da pastoral da sobriedade. E eu queria que você, primeiro, em poucas palavras, dissesse o que é a pastoral e depois quais são os chamados 12 passos. Fabi, a pastoral da sobriedade é uma pastoral de escuta. Eu sou apaixonada por essa pastoral. A pastoral da sobriedade, ela trabalha exatamente esse equilíbrio, essa sobriedade. E ela não é só para quem é dependente químico do álcool. Todos nós temos detalhes, para não dizer outras coisas, a serem trabalhadas. Todos nós temos algo que a gente precisa buscar essa sobriedade. Se não é na dependência do álcool, da droga, pode ser de um chocolate, pode ser da comida, pode ser de falar mal do vizinho, pode ser de comer demais, pode ser compulsão por compras, tantas outras coisas. E quando se fala, a gente busca essa pulsão de vida, né? E pastoral da sobriedade é pulsão de vida. E ela é linda porque ela é feita de passos. Ela é linda porque é um dia por vez. Ela é linda porque ao final desses 12 passos nós festejamos a vida. Né? Pastoral da sobriedade é admitir que somos pecadores e que temos que mudar e temos coisas a serem trabalhadas, admitir que nós
Somos pecadores e precisamos desse Pai. Nós confiamos em Deus. Nós entregamos nossa vida, né? Você vê como a pastoral da sobriedade vai dando sanando as nossas arestas. Admitir, confiar, entregar, arrepender-se, né? Olhar para dentro da gente e ver que tem coisas que a gente pode mudar. Nos arrependermos e trabalhar de forma diferente. Admitir, confiar, entregar, arrepender-se, confessar. Né? A gente, como igreja católica, nós temos o sacramento da confissão, mas o próprio fato de confessar para alguém ou confessar para nós mesmos já começa o processo. Admitir, confiar, entregar, arrepender-se, confessar, renascer, porque depois que você confessa, você renasce, reparar, né? Nós temos que reparar, não adianta você roubar um lápis de alguém e não ir lá e não devolver, é dele. Reparar, professar a fé, nós vamos falar dessa fé, dessa ligação com o divino, essa espiritualidade que a pastoral da sobriedade nos traz em conexão com a gente mesmo, professar a fé, orar e vigiar, como nós precisamos de oração, mas também nós precisamos de vigilância. Né? Se eu tenho uma tentação, eu vou falar de um detalhe, vou falar da dependência do chocolate. Né? Eu não posso ter um monte de chocolate em casa, que eu caio em tentação. Você não pode brincar então, com fogo, né? Não, aquilo que eu sei que para mim é motivo de queda, não é? Pode ser uma destruição para mim no corpo e na alma, eu não vou me aproximar. Isso. Então é o orar e vigiar. O 10º passo, a exemplo de Maria, nossa mãe, é o servir. Né? Agora você vê que o 10º passo, ele está lá em cima. Antes de servir, nós precisamos cuidar da gente. E é o que a psicanálise nos pede, que a gente cuide da gente. Que a pessoa mais importante é cada um. Porque se você não estiver inteira, você não tem condições de dar para o outro o que você quer. Se você dá para o outro, falta em você. Precisa saber esse limite para não se roubar de si. O próprio padre Fábio de Mello tem um livro que eu acho belíssimo, Quem Me Roubou de Mim. Né? A gente saber se esse é justamente limite... sobre o sequestro da subjetividade, quando deixa de ser eu mesmo. Exatamente. Então o 10º passo é o servir, 11º passo é o celebrar. Celebrar a Eucaristia, celebrar... essa espiritualidade que a pastoral nos traz. E 12º passo é o festejar. Né? Jesus adorava a festa. Eu também gosto. Né? Eu gosto muito. Eu também. Né? E ele festava, ele ficava nas festas por vários dias. Não era festa de um dia. Porque as festas judaicas demoravam muitos dias. Isso, exatamente. Então, como é importante fazer essa trajetória de vida, do admitir até o festejar. Festejar é pulsão de vida. Né? Festejar é buscar alegria, é entender que nós vamos viver em comunidade. E como isso é importante na rede de apoio. Né? Para as pessoas que precisam, né? Que estão com ideações suicidas. A importância Silvinha, da rede de apoio. Eu quero voltar só ao primeiro ponto, porque eu acho que ele é um dos mais importantes. Sem ele, a gente não consegue. Só porque me veio, né, no coração isso, que é aceitar, não é isso? Primeiro? O primeiro passo é admitir. Admitir, ok. Admitir. Então, admitir que isso, admitir que eu tenho essa limitação. Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem admitir, elas não se colocam dentro, sabe, desse grupo, então elas ficam mentindo para elas mesmas sobre quem elas são. Para a gente começar a se tratar, para a gente começar a se cuidar, a gente precisa admitir. Precisa dar o primeiro passo. Precisa admitir que a gente precisa desse cuidado, Isso. que a gente precisa desse tratamento, que a gente precisa dessa atenção. Então é muito importante, até para quem está nos vendo agora, que precisa de ajuda, admita. Busque ajuda. Precisa. Fale. Né? Vai ter alguém, aí a gente fala do CVV, dessa escuta, que não tem algo de religiosidade, mas tem de espiritualidade.
né? A gente estava conversando antes da live, né? Nós temos Pastoral da Sobriedade, nós temos muita gente que pode escutar, e essa escuta tem profissionais, né? Mas tem gente que se dispõe a ajudar numa forma de escuta. Enfim, é muito importante precisar admitir que a gente precisa da ajuda do outro. Isso mesmo, Silvinha. Silvinha, que mensagem você deixa, né? Agora já a gente está se encaminhando para o final da live, vamos ainda agradecer aqui aos os nossos amigos que nos acompanharam. Eu quero, inclusive, complementar o quanto não só os católicos, mas o quanto as outras religiões também têm grupo de apoio. Aqui a gente está falando, claro, somos católicos, mas de forma alguma, cada um com o seu jeitinho de acolher, cada um com os seus evangélicos, espíritas, cada um com a sua religiosidade, num respeito imenso, porque cada um faz de um jeitinho diferente, cada um, como dizia, olha, me chama muito a atenção, Dom Irineu Danelon, que foi quem criou essa pastoral da sobriedade. Ele brincava e ele falava, gente, precisa entender que cada um faz a sua parte. Não se preocupem, tem bêbado para todo mundo cuidar. De uma forma assim, não se preocupem, tem bêbado para todo mundo. Isso. Né? E somos esses seres imperfeitos e precisamos ser cuidados. Cada um vem de um jeitinho, né? Respeitando os evangélicos, espíritas e tantas outras, né, religiões ou denominações, ou mesmo sem religião, que cada um tem um jeitinho muito particular de amar, né? Esse doar-se. É amor. Isso mesmo. E qual é a frase da Pastoral da Sobriedade? Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Ai, que lindo! Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Ou então, seja, essa busca, a espiritualidade, a cada dia, todos os dias precisamos buscar. Né? Não adianta eu buscar hoje e amar. Todos os dias nós precisamos buscar essa pulsão de vida. Jesus é vida, Jesus é amor. Né? Não interessa qual denominação você pertença, qual religião, o importante é a gente buscar essa espiritualidade, que na cruz ele está nessa dimensão da verticalidade, né? A horizontal. Tanto é que esse traço da cruz, da religiosidade é menor do que da espiritualidade. Da espiritualidade é profundo. Né? Se você for para a igreja e não tiver essa espiritualidade e não agir como Jesus age, não tem importância nenhuma, não teve razão de ser. Né? Tanto é que a gente traz pessoas que não frequentam a igreja e são muito espiritualizadas. Já estão nos perguntando. Até fixei aqui, eu achei lindo, a Patrícia colocou aqui, a sobriedade e paz, só por hoje. Patrícia. Graças a Deus. Patrícia, meu beijo. Uma coisa interessante, né, para a gente concluir agora, mas que me tocou e que sempre me toca, é só por hoje. Ou seja, para viver nós temos hoje. Me lembrou a frase de Santa Teresinha do Menino Jesus: para viver só tenho hoje. Ou seja, quem está num caminho de sobriedade, de busca de evolução, de crescimento, de conversão, de maturidade, de autoconhecimento, tem o agora para crescer, tem o hoje para crescer. E as pessoas que estão passando por momentos assim de conflitos existenciais, de ideações suicidas, procure ajuda qualificada. Procure ajuda. Não fique sozinho. E lembre, você tem hoje para sobreviver. Você tem hoje para viver. Você tem hoje para a vida. Você tem hoje pensar coisas positivas, aquilo que nós conversávamos, né? Pensar sobre hoje eu tenho um dia inteiro para ser feliz. Hoje eu tenho um dia inteiro para viver bem. Hoje eu tenho um dia inteiro. Só por hoje. Amanhã a gente precisa buscar essa pulsão de vida novamente, que amanhã é outro dia. Isso, exatamente. Silvinha, eu quero agradecer a você. O Glauco falou aqui do livro O Poder do Agora, muito bom. Agora, isso. Há muitos livros também de espiritualidade. O livro dos livros, que é a Bíblia,
quando nós lemos as palavras de Jesus, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E vida em abundância. Então, essa frase, com certeza, é um rema, né? Uma regra de ouro para nós, para nossa busca de uma vida transcendente, de uma vida com qualidade, de uma vida feliz, mesmo diante das nossas dificuldades. E assim, abrindo esse coração, eu tenho certeza que você também, para escuta, né? Quem precisar, contato com a Obra de Maria, entre em contato com a Pastoral da Sobriedade, entre em contato conosco, né? Porque acima de tudo, antes de sermos psicanalistas, somos cristãs, somos treinadas para essa escuta, sem julgamentos. E para servir, precisamos falar dos nossos sentimentos, precisamos falar do que dói. Porque se alguém faz algum corte, todo mundo corre para o hospital para dar pontos. Mas a dor aqui, precisamos aprender a falar. A dor da alma é diferente. A dor da alma, exatamente. E nesse cuidado multidisciplinar, mas quem tem espiritualidade é diferente. Né? Precisamos buscar cada vez mais, né, essa sintonia, estarmos unidos em oração. Estarmos unidos nessa escuta. Amém. Eu quero agradecer o carinho de cada um que entrou, né? Eu fui, né, dando uma olhadinha, cada um, a participação. Olha, Lucilene, Maria, Patrícia, Glauco, doutora Sueli. Esse carinho que nós estamos juntas nesse Ministério da Escuta, independente de como profissional, mas também como cristãs. Claro, claro. E eu quero corroborar, eu quero confirmar tudo o que você falou, Silvia, e dizer para quem está nos assistindo, se você precisa de escuta, se você precisa de alguém onde você possa confiar as suas palavras, procura no direct da Obra de Maria, tá? Nesse aqui, ou nos nossos Instagrams. O meu é o Fabiana Paula, né? @Fabiana Paula ODM. O da Silvia é @Silvia Psicanalista. Pode nos procurar. Fala comigo no direct e a gente vai conversar. Estamos à disposição. Estamos à disposição. Tá? Queremos emprestar os nossos ouvidos sem julgamento, sem juízo de valor, acolhendo você de todo o coração. Que coisa maravilhosa, Fabi. Obrigada. Eu quero terminar colocando uma música agradeço. Espiritual para a gente terminar. Uma música que fala que a nossa força e a nossa vitória tem um nome, é Jesus. Nós, na nossa espiritualidade, muitas vezes, né, encontramos aquele momento de conflito onde a gente não sabe o que fazer, onde a gente fica na dúvida, onde a gente tem opções e quando nós não estamos com com esse equilíbrio dentro de nós, a gente não sabe que caminho seguir. Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém, amém. Um beijo para vocês. Eu vou terminar a nossa live. Para a gente finalizar, um beijo no coração. Roseli Rusisca, doutora Daiane, quanta gente linda aqui tá com essa música. Obrigada, Obra de Maria. Obrigada, Fabi. Amém. Um beijo grande. Maria, passa na frente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Pai, Santo. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Só aqui escutar. Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Deus abençoe, minha gente. Amém. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Muita fé, muita confiança. Pois minha força e vitória é Jesus.
Um beijo grande, um abraço fraterno. Fiquem com E Deus. os nossos ouvidos estão à disposição. E os nossos ouvidos estão à disposição. Você que precisa conversar, você que precisa de uma escuta, estamos à disposição. O nosso abraço fraterno. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Beijo para todos.